essa daí é a mais irreal, velho. Hoje eu tava lá na Metrópole discutindo com o James Martins e um dos questionamentos foi isso. Um torcedor ligou e falou, cara, você reclamava tanto de ter tempo pra poder treinar, e agora que o time tá tendo tempo pra poder treinar, parece que perde o ritmo, né? Sobra o físico, mas perde o ritmo. E o time não consegue se encontrar nos jogos. É realmente algo... E aí, pô, Felipe Luiz deu uma coletiva nesse último jogo aí, até lembrando um pouco de Jorge Jesus, falando sobre essa questão de poupar ou não. Acho que desde a primeira, na apresentação dele já tinha falado sobre isso, de não gostar de poupar e tal. E a gente tem visto, né, como é que as coisas têm funcionado. Enfim, realmente é necessário mudar e fica agora a torcida, né, para que esse processo de mudança continue contra a equipe do Juventude. Ele mesmo falou na coletiva que não tem como passar de sábado, né, tem que voltar a vencer no sábado. E por conta disso, cara, a sequência do Bahia é muito favorável, velho. Bahia pode pegar nas últimas 3 rodadas 3 times com situação definida no campeonato. O Atlético Goianiense e o Cuiabá possivelmente já rebaixados. E o Corinthians, ou salvo ou rebaixado. Eu acho que salvo. Acho que não vai cair mais. Mas enfim, vai estar na penúltima rodada já, provavelmente com uma situação bem mais tranquila, bem mais definida aí. E o Bahia vai ter mais uma oportunidade. E esse momento do campeonato, meus amigos, foi o momento lá no primeiro turno, né? Aonde o Bahia ele começou a se perder, infelizmente. Foi contra o Cuiabá na Fonte. Ele teve uma sequência que eu falei, o Bahia vai assumir a liderança agora. Vai pegar o Cuiabá em casa, vai pegar o Corinthians em casa, né? A torcida lotou, uma expectativa muito grande ali nesses 2 jogos de conseguir os 6 pontos e lá para cima. E aí o Bahia ele não consegue vencer, né? E aí começa a derrocada do Bahia, né? Infelizmente foi nesse momento aí que o Bahia ele vai passar agora, contra o Cuiabá e contra o Corinthians também, né? Depois o Atlético Goianiense fora, que ainda não tinha vencido em casa. E quase ganhou da gente. 1-1 no finalzinho foi. Exatamente. Vitor Torres. Vamos lá, né? Não, e ainda mais falando sobre essa questão da sequência, a gente falou sobre a sequência, mas sobretudo o Matheus falou no início da live, essa questão do Santos está cobiçando, né? E aí é prato cheio pro torcedor que tá realmente de saco cheio, né? De falar, vai, e a gente vai arranjar uma outra solução. Tem um amigo que sempre participa aqui com a gente, tá aqui no chat também, o Gabriel, que ele já tá providenciando a listinha dele de possíveis técnicos para poder assumir o Bahia. De qualquer maneira, o próprio Ferran Soriano, né, como o Matheus falou, né, o Márcio Martins, que é daqui de uma das rádios aqui, da Itapuã FM, ele garantiu, né? O cara que trouxe a notícia do City. Exatamente, foi o mesmo que acabou trazendo, entre aspas, um sim de Ferran Soriano para a permanência de Rogério Ceni. Mesmo com toda essa teimosia, Jonas, como é que você consegue enxergar, de novo, né, nessa posição de estar fora e sem tanta paixão quanto nós temos aqui, essa permanência, o que simboliza isso, né? Você chegou a falar sobre o top 5, né, dos treinadores mais longevos do Campeonato Brasileiro. Você acha que ainda há oportunidade com, sei lá, de repente, terminando o ano, até o Rogério Ceni conseguindo chegar numa Libertadores, seja direto ou via pré-Libertadores, ainda tem gás para ele aqui, ainda tem oportunidade para que ele, e aí sim, corrigindo alguns erros de elenco e fortalecendo e mandando embora realmente quem não conseguiu agregar, ainda há lenha para se queimar nesse Bahia? Cara, eu acho que o Rogério Ceni ele chegou no teto dele como treinador e foi assim no Flamengo aqui. Ele quase perdeu o Campeonato Brasileiro, praticamente ganha. Aí o Flamengo saiu do G4, caiu para a 6ª colocação e teve um protesto lá no Ninho, balançaram o carro de jogador. Foi quando falaram que o André chorou. E aí as coisas ali, depois do protesto, não estou falando que o protesto fez com que as coisas mudassem, mas os jogadores queriam mostrar pro torcedor que tinha condições. Aí o Flamengo ele foi e começou a crescer e quase que perdeu na última rodada por conta do Hugo Souza. Ele errou 2 bolas e o Internacional contra o Corinthians lá acabou sendo resultado positivo. O Flamengo ganhou aquele Campeonato Brasileiro. Lá no Fortaleza também foi a mesma coisa, foi um campeonato mais longevo, aliás, foi um trabalho mais longevo, mas só que estava numa derrocada, tanto que ele saiu lá do Fortaleza também. E ele precisa mudar, cara, porque o Bahia com o Grupo City, e eu entendo o Grupo City, tá? Eu entendo, isso demonstra muito profissionalismo, porque eu não concordo com a troca exacerbada de treinador a todo momento, não. Apesar que às vezes a troca, como eu trouxe anteriormente, ela é necessária para gerar o fato novo quando você senta e analisa, e houve essa análise no Bahia. Foi uma informação que eu trouxe, e muitos falaram, não, sentaram para demitir. Não, a informação que eu trouxe à época foi que toda semana, né, há uma reunião lá, e houve essa reunião para decidir o seguinte: o que a gente vai fazer? Vale a pena mudar? Não vale a pena mudar? Né? Houve essa reunião. Então, se colocaram em pauta e se colocaram na mesa o trabalho, é porque o trabalho ele não está sendo
nesse momento bem visto, né? E aí a permanência ou não é do Rogério Ceni, eu trocaria. E eu vou falar uma coisa aqui que parece ser muito dura, mas eu julgo como uma realidade. O Fluminense e o Corinthians, eles fizeram um planejamento para 2024. O Fluminense, atual campeão da Libertadores, para ganhar título brasileiro e voltar para a Libertadores. A partir do momento que ele se vê dentro de um campeonato brigando para não cair, esse planejamento cai por terra e você tem que rever tudo. Eu tenho certeza absoluta que o Grupo City, juntamente com o Rogério Ceni, o planejamento dele foi não tomar sustos em 2024. Estar ali no alto da tabela, não brigar para não cair. Mas a partir do momento que o campeonato se abre para você, você tem que rever o planejamento. Você tem que rever. Não, eu tô aqui brigando para Libertadores, mas o planejamento foi não cair. Não, cara, mas refaça o seu planejamento. O campeonato tem nuances, o campeonato tem mudanças, o campeonato está se desenhando aí para você, né? Isso falta para o Rogério Ceni, seja no Fortaleza, seja no próprio Flamengo, falta querer o algo mais, e isso acaba transparecendo, passando para o elenco, né? Querer o algo mais, querer sabe? E grande parte lá da entrevista dos jogadores aí do Bahia, eles falam, não, porque o nosso campeão... Eu perguntei agora aí pro Everton Ribeiro, não, o nosso ano é bom. Como é que o ano é bom, cara? Vocês perderam a final pro Vitória no Campeonato Estadual, foram eliminados pelo CRB. Agora vocês estão caindo aí no Campeonato Brasileiro. Não é bom. Faltou um título, sim. Então não é bom. Então não é um ano bom. E aí eu vou falar algo mais duro ainda em relação ao Rogério Ceni. O Rogério Ceni, ele foi um goleiro de alto nível, né? E infelizmente, eu não estou falando que o Rogério Ceni é assim, tá? Mas infelizmente, a forma que o Sudeste vê o futebol do Nordeste, ainda não conseguem ver, estão engolindo o Fortaleza, estão engolindo o Bahia. A forma que os profissionais de imprensa, a forma que os profissionais de futebol vê o futebol do Nordeste, é tipo assim, tá bom, tá na Sul-Americana, tá ótimo, tá bom. Eu não duvido nada, tá? E aí eu tô especulando, porque eu não conversei, eu não sei, mas não duvido nada que o Rogério Ceni tenha o mesmo sentimento. De tipo assim, vamos ficar aqui no meio, tá bom pra gente. O planejamento que foi feito foi brigar para não cair. Se eu conseguir uma Sul-Americana, tá espetacular. Tá mais do que me foi proposto no início do ano, né? Enquanto que o campeonato tá se desenhando para ele um momento histórico de entrar e voltar a jogar uma Libertadores, 2 clubes do Nordeste na próxima Libertadores, porque o Fortaleza praticamente já tá lá, e o Bahia com todas as condições de estar na próxima Libertadores. Então acho que falta esse anseio de um pouco mais, de querer fazer história, de não se contentar com pouco, sabe? Eu acho que falta um pouco isso. E aí chega o Grupo City, grandiosamente, conhecido no mundo inteiro. Você não pode ter um técnico que se contenta com pouco. Você tem que ter um técnico que pense grande, da mesma forma que pensa o Grupo City, né? E isso ficou muito claro para mim quando o Rogério Ceni falou, não, o Bahia vai brigar pelo brasileiro daqui a 10, 11 anos. Falei, cara, é muito tempo, né? Pelo investimento, bota aí 2, 3 anos, 4 anos, já para estar brigando por algo grande. Então acho que falta isso aí pro Rogério Ceni. Eu acho que o Ceni pensa muito pequeno pros anseios do Bahia, que para mim, com toda sinceridade, não tô babando ovo não, para mim daqui a 2, 3 anos ele vai estar brigando por todos os títulos, seja brasileiro, seja Libertadores, seja a Copa do Brasil, né? Mas para isso ele precisa ter um técnico que pense tão grande quanto é a instituição.